Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, Evangelista Sérgio, chegando por aqui com o nosso canal da Escola Bíblica Dominical. Hoje estudamos a aula de número 2 do nosso terceiro trimestre, ao qual nós estamos estudando sobre a igreja em Jerusalém, nesse terceiro trimestre, a igreja em Jerusalém, doutrina, comunhão e fé, a base para o crescimento da igreja em meio às perseguições. E hoje nós vamos falar sobre a lição de número 2. Lição de número 1, nós tivemos a nossa introdução ao terceiro trimestre, falando sobre o nascimento da igreja, falando sobre o surgimento da igreja, a igreja que nasceu ali em Jerusalém, no Pentecostes, em Atos 2, E hoje nós vamos falar sobre a igreja, de Atos, dando continuidade do capítulo 2 ao capítulo 14, do livro de Atos, é o que nós vamos estar estudando nesse trimestre. E hoje nós vamos falar sobre a igreja de Jerusalém, um modelo a ser seguido. Muitas linhas tradicionais, principalmente os pentecostais, têm como base, a maioria da igreja hoje, ela tem como base a igreja de Jerusalém. Mas eu quero começar esta lição com uma pergunta para você que me assiste, seja você pentecostal, neopentecostal ou não, mas para você que me assiste, aluno, professor, se nós temos a igreja de Jerusalém como um modelo a ser seguido, o que falta na igreja de hoje? Na igreja dos dias odiernos que nós estamos vivendo. Se a igreja mãe, se a igreja modelo, se a igreja que serve como base, que serviu e serve até hoje como base para nós, o que falta na igreja de hoje? É o que nós vamos ver à luz das Escrituras e dentro desta lição de número 2, porque o tema é a igreja de Jerusalém, um modelo a ser seguido. Por que não estamos seguindo? Essa é a minha pergunta. Se a igreja é um modelo a ser seguido, o que falta na igreja de hoje? Porque eu quero te mostrar, dentro desse estudo, dentro da palavra, que nós estamos longe de seguir, de estarmos seguindo o modelo da igreja. A igreja de Jerusalém ocupa lugar central na narrativa de Atos dos Apóstolos, sendo constatada e considerada o berço histórico do cristianismo. A sua origem, marcada pela descida do Espírito Santo no Pentecostes, revela uma comunidade fundamentada na doutrina dos apóstolos, na comunhão fraterna, na observação das ordenanças e na vida de oração. Só isso aqui, deste relato de Atos capítulo 2, do versículo 37 ao 47, vai nos fornecer uma descrição rica de seus valores, práticas e impacto no mundo. Uma igreja que tinha comunhão, uma igreja que tinha uma vida de oração, uma igreja que observava as ordenanças e uma igreja que tinha uma comunhão fraterna, Então, Atos, capítulo de número 2, do versículo 37 ao 47, que é o texto da leitura nossa, dessa segunda aula, anote aí para você fazer a sua leitura em casa, Atos, capítulo de número 2, versículo 37 ao 47. Nós precisamos compreender, estes pontos cruciais para entendermos este modelo que nós precisamos seguir. Dentro do textual, o textual diz assim:
e perseveravam na doutrina, né? Vamos estar lendo a revista. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Atos 2, capítulo 2, versículo 42. O que é que nós vemos aqui? Nós vamos ver dentro deste versículo, e nós precisamos separar alguns pontos. Primeiro, a evangelização eficaz pela pregação da palavra, né? Os bens compartilhados, Atos 2, 44 a 45, a adoração e refeições compartilhadas, Atos 2, 46, e a evangelização eficaz pelo estilo de vida, Atos 2, 47. Nós podemos aqui, dentro desta estrutura, segundo defende Kenner, mostrar como Lucas enfatiza tanto o crescimento externo da igreja, quanto a sua vida interna da comunhão, ensino e espiritualidade, né? Evidenciando o equilíbrio entre missão, doutrina e vida comunitária no modelo da igreja primitiva. Lucas narrando, irmãos, esta palavra, Lucas vai mostrar para nós, né, o que a igreja de Atos representava no crescimento não só interno, mas também externo, numa vida pautada na doutrina, uma vida pautada na missão, num equilíbrio, né? Num equilíbrio, ou seja, pelo estilo de vida se evangelizava, né? A igreja era evangelizada pelo estilo de vida de cada um. A igreja tinha uma adoração verdadeira, e nós vamos chegar mais lá à frente no estudo, falando sobre adoração, e a adoração não é o que nós vemos hoje nos púlpitos, nos altares da igreja, não, não é. O que nós vemos hoje são encenações, são shows, né, movidos ou levando aos ouvintes a uma emoção passageira, não uma adoração verdadeira. Nós já falamos isso, salvo engano, no primeiro trimestre agora, falamos sobre adoração verdadeira, é o estilo de vida, né? Não é 2 horas de culto, não é um momento ali, e é claro que o louvor, ela tem e deve ter parte fundamental no culto. Mas esta adoração que nós vamos ver aqui está longe do que está acontecendo dentro das igrejas hoje. Está longe, né? Dentro das igrejas hoje, nós estamos vendo shows, nós estamos vendo performance, nós estamos trazendo e vendo homens e mulheres no centro de tudo e tirando Deus do centro. O antropocentrismo tem tomado conta dos altares, não só em liderança, mas também no que se diz respeito à adoração. Muitos estão indo ou vão para ver o cantor, para ver o cantor fulano, para ver o cantor ciclano, porque A canta melhor do que B, porque B canta melhor do que C, e esquece de adorar verdadeiramente. Verdade prática, a igreja de Jerusalém, como igreja mãe, tornou-se exemplo para as demais, um modelo a ser seguido por todas as igrejas, verdadeiramente bíblica. É bom que se enfatize isso, e o querido pastor, né, comentarista da lição, José Gonçalves, ele vai enfatizar muito bem isso aqui, essa verdade prática. Verdadeiramente um modelo a ser seguido por todas as igrejas, verdadeiramente bíblicas. Por quê? Porque nós vamos ver, e o que nós temos presenciado hoje, que nem toda igreja que está aí de porta aberta é bíblica. Nem toda igreja que se diz igreja é bíblica.
E nós precisamos ser sinceros. Nós precisamos ser honestos. Nem toda tem palavra. Nem todas têm Bíblia. Não tem. É por isso que tem muita gente, né? Como diz o meu pastor, passando mal, imposinando, né? Como dizia minha avó, comeu comida estragada, faz mal. E tem muita gente comendo comida estragada e achando que está em uma igreja. E achando que está adorando a Deus. E achando que está servindo a Deus. Não é porque tem uma placa de igreja que Deus está lá, não. Não é porque tem uma placa de igreja que é bíblica, não. Goste você ou não. É a verdade. É a realidade, né? A igreja de Jerusalém, ela vai servir como modelo. Não pode estar isenta, né? O que nós vamos ver dentro da igreja de Jerusalém, é muito sério isso, né? Vamos trazer aqui, primeiro, que ela serve de modelo. Mas não está isenta de falhas. Mas por ter sido a primeira igreja a viver sobre o império, né? E o impacto direto do Pentecostes, manifestando elementos fundamentais da fé cristã, doutrina apostólica, comunhão fraterna, vida de oração e testemunho evangélico. O testemunho evangelístico da igreja de Jerusalém, da qual nós estamos estudando, ela tem um testemunho tremendo. E quando falamos de testemunho, qual é o testemunho que a igreja de hoje, nós, isso é todos nós, estamos deixando para a sociedade? Qual é o modelo de igreja? Qual é o modelo de cristandade? Qual é o modelo de cristianismo que nós estamos deixando para as próximas gerações? Porque nós temos homens e mulheres dentro da Bíblia que foram exemplos, modelo a ser seguido. Mas qual é o modelo que nós temos plantado hoje? Uma igreja dos tempos odiernos que não está preparada para passar por luta, uma igreja dos tempos odiernos que não está preparada para sofrer perseguição. Primeiro, entrou-se um evangelho aonde tudo pode, um evangelho de prosperidade aonde eu não aceitei Cristo para sofrer, um evangelho que está sendo pregado que eu, uma vez que aceito Jesus, a minha vida vai mudar da noite para o dia, vai ser um mar de rosa. Deixa eu te dar uma notícia ainda viva nos dias de hoje. Evangelho é cruz, evangelho é renúncia, evangelho é luta, evangelho é sofrimento, evangelho é perseguição, evangelho é carregar a cruz de Cristo e carregar a nossa cruz a cada dia. É sofrer por ele. Bem-aventurados sois vós que serão odiados pelo meu nome. E nos dias que nós estamos vivendo, falar em ser odiado por causa do nome de Jesus é blasfêmia, é heresia, é controvérsia. Há muitas coisas que estão sendo pregadas aí hoje. Quando nós olhamos para os nossos irmãos cristãos da igreja primitiva, que foram perseguidos, que foram mortos, foram jogados dentro de arenas, sendo devorados vivos por leões, mas não negando a fé. Qual é a igreja que nós estamos deixando para as nossas gerações? Que modelo nós estamos deixando?
se nós não estamos seguindo nenhum modelo que é para ser seguido. Estamos criando um modelo de igreja, de crentes mimados, essa é a realidade, de crentes de cristal, que qualquer coisinha quebra, de crentes, como diz a palavra aí, né, Nutella, que não pode ter um aperto no pé da unha, que já quer correr, já quer abandonar, mas a igreja de Jesus, a igreja modelo, está aqui. Não é que não tenha falhas. Não é que a igreja de Jerusalém, a primeira igreja, ela não tinha falhas, mas ela era pautada na sua sã palavra, na doutrina apostólica, na comunhão. A autoridade do exemplo da igreja mãe está no fato de ter sido edificada pela pregação apostólica e de ser cheia do Espírito Santo, e ainda assim era uma igreja composta por pessoas humanas, sujeitas a erros e limitações. Atos capítulo 5, versículo 1 ao 11, capítulo 6, versículo 1 ao versículo 7, nós vamos ter exemplos. E muitos exemplos. Embora exemplar, não era perfeita. E nem estamos dizendo que é. Nós vamos ver Atos capítulo 5, a hipocrisia de Ananias e Safira, revelando o perigo do pecado oculto dentro da igreja. Atos capítulo 5, versículo 1 ao 11. Em Atos capítulo 6, nós vamos ver surgir a primeira crise administrativa, quando os helenitas reclamam da negligência do cuidado com as viúvas, apontando uma tensão ética e cultural. Atos capítulo 6, versículo 1. Em Atos capítulo 11, os líderes de Jerusalém demonstram resistência ao aceitar a inclusão dos gentios, evidenciando uma dificuldade em romper com tradições judaicas arraigadas em seus corações. Então não era uma igreja perfeita, mas uma igreja que tinha uma vida pautada nas suas orações. Era composta por homens falhos. E falha nós vamos encontrar até o último momento. Todo ser humano é falho e tem as suas falhas. Toda igreja, ela tem falha. Já falei e volto a repetir, se você está procurando uma igreja perfeita, só a de Jesus naquele grande dia, aonde os santos serão arrebatados, não havendo mais pecado. Porque lá só vai entrar quem for verdadeiramente limpo de todo pecado. A cada dia nos purificando, a cada dia nos limpando, para entrar na igreja de Jesus, a igreja perfeita. Olhamos para a igreja do irmão, mas na igreja de fulano de tal, lá o negócio é bom, lá não tem falácia, lá ninguém fala de ninguém porque tu não chegou lá ainda. Lá não tem contenda porque você não chegou lá ainda. No dia que você chegar lá, acaba aquilo que você está vendo de bom. Porque na hora que eu chego, eu já chego com minhas falhas. Eu já chego com meu defeito. Todos nós. Não existe igreja perfeita, mas existe uma igreja que vive e que procura caminhar na palavra. Essas imperfeições nos ensinam que a verdadeira igreja não é marcada à luz do novo, né? Não é marcada pela ausência de erros, mas por abertura a um coração e a obra purificadora do Espírito Santo. É Ele quem vai fazer. Quando nós abrimos, quando nós damos essa abertura, o Espírito Santo entra, o Espírito Santo faz. A visão romântica de uma igreja perfeita, né, não resiste à luz do Novo Testamento. As epístolas revelam que as igrejas fundadas pelo apóstolo
também era composta por homens e mulheres em processo de santificação, sujeitos a fraquezas e correções pastorais. Nós estamos no processo a cada dia de santificação. E nesse processo de santificação, nós vamos ser levados muitas das vezes a errar, a falhar, a pecar por causa da nossa carne, por causa da nossa fragilidade. Vamos ver, né? Aí nós temos como exemplo Coríntio, divisões internas, imoralidade e desordem litúrgica. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10 ao 12. Gálatas, a influência do legalismo e desvio do evangelho da graça. Éfeso, doutrina ortodoxa, mas perda do primeiro amor. Laodiceia, autossuficiência e morbidão espiritual. E Filipos, conflitos interpessoais, ou seja, igrejas que tinham as suas imperfeições, igrejas que foram marcadas também pelas suas imperfeições, porque era composta de homens e mulheres falhos, imperfeitos, a perfeição só em Jesus. E essas dificuldades reforçam a verdade de que não há igreja sem problema, porque não há cristão sem pecado. Somos justificados, mas ainda não fomos glorificados. Romanos capítulo 8, versículo 30. Nós ainda não fomos glorificados. Só após a glorificação, aí sim, acabou-se todo erro, acabou-se todo pecado. Mas enquanto estamos nesta terra, enquanto estamos vivendo nesta terra, nós somos passivos do erro, né? O tópico de número 1, a igreja com sólidos alicerces, né? É o que vai nos trazer a palavra, a igreja com sólidos alicerces. É o tópico de número 1. Subtópico, nós temos uma igreja com fundamento doutrinário, perseveraram na doutrina dos apóstolos, e uma igreja relacional e piedosa. O que nós vemos, né? Uma igreja fundamentada, né? Com fundamentos doutrinários. A igreja de Jerusalém era uma igreja bem doutrinada. Lucas diz que antes de ascender aos céus, Cristo deu mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera. Uma igreja genuinamente cristã reflete a prática dos ensinos apóstolos, É exatamente isso que o livro de Atos diz da primeira igreja. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, Atos 2:42. Uma igreja só pode ser considerada genuinamente cristã quando ela consegue ensinar e doutrinar seus membros de tal forma que eles passem a refletir o caráter de Cristo. Uma igreja só consegue ser considerada genuinamente cristã quando ela consegue ensinar e doutrinar os seus membros de tal forma que eles passem a refletir o caráter de Cristo. Irmãos, numa igreja, numa época aonde nós estamos vivendo a pior fase da igreja, o pior momento da igreja, de crentes fracos espiritualmente, de uma igreja. Você quer ver a igreja? Você quer conhecer a igreja que nós estamos tendo hoje? Convida o pregador a internacional. O homem que, se brincar, Jesus perde a posição para ele. O cantor ciclano e a igreja pagando entradas, a igreja comprando ingresso
para assistir. Agora levanta uma campanha de oração na tua igreja de 1000 membros e me diz se vai 200 ou se vai 10%. Ainda vou colocar 10%, não vou nem botar 20%, vou colocar 10% de 1000 membros para ver se 100 está lá orando. Uma igreja que não tem desejo por palavra mais. Os cultos de ensino agora foram tirados de muitas igrejas, agora é culto da vitória, é culto da prosperidade, é culto de não... criou tanta nomenclatura para culto e foi tirando o ensino da palavra porque a igreja não tem mais desejo de sentar para aprender a palavra, de aprender e de orar. A igreja que não tem desejo de orar, a igreja que não tem desejo de aprender, ela tem o que para oferecer? Ela tem o que para oferecer para a humanidade, para a sociedade? Aí você não vê mais cura, você não vê mais milagre, você não vê mais operação do Espírito Santo. Como? E para a igreja que nós estamos tendo hoje, eu fico com a palavra de Jesus: eis que estou à porta e bato. Expulsaram Jesus para fora. É o homem que é o centro de tudo, mas Jesus ainda está. Eis que estou à porta e bato. Se abrir, eu entro. Eu faço, eu opero. Jesus ainda está na porta, batendo. Jesus está do lado de fora de muitas igrejas e muitos não perceberam que Deus não está lá. É só oba-oba. É só zoada. É só zoada. Circos montados para poder satisfazer a plateia, aquilo que ela quer, aquilo que ela deseja. Eu estava vendo um testemunho, dentro da lição eu vou contar um testemunho, não vou citar o nome do pastor, por respeito, e ele chega em uma determinada igreja e é um pastor de renome, é um pastor bíblico, que tem Bíblia, e ele chega em determinada igreja para ministrar e ele recebe uma relação, um relatório. O senhor não pode pregar sobre isso porque tem a família assim, o senhor não pode pregar desse jeito por isso e por aquilo. E foi falando um bocado de coisa para ele. Quando ele levantou, que assumiu a tribuna, ele diz: o que vocês querem que eu pregue? Porque eu vim pregar a Bíblia. Nós estamos vivendo época que o pregador, aquele que ainda prega a palavra, ou ele prega o que a igreja quer, porque se ele pregar o que Deus manda, ele só vai lá uma vez. Eu dei um ensino a certa feita que nós temos hoje a igreja a gosto do freguês. Ali me agrada, eu estou lá hoje. Se vir uma palavra que não me agrada, eu mudo, vou procurar outra que me agrade. Eu não gostei da comida desse restaurante, amanhã eu vou comer em outro. Da mesma forma, é o que nós estamos vivendo a igreja de hoje, a gosto do freguês. Se falar que tem Bíblia e que tem oração, não quero. Quero zoada, quero oba-oba, quero roda-roda, quero pula-pula. Parece espetáculo. É a palavra mais adequada hoje. Que modelo de igreja que nós estamos tendo e que modelo nós estamos seguindo? Não é essa. A igreja de hoje, a maioria das igrejas hoje, não é esse modelo de igreja que está sendo seguido. De Jerusalém, não. Por quê? Né? Olha o que Lucas, nos capítulos iniciais de Atos,
ele insere pequenos quadros descritivos da vida da igreja primitiva, com o propósito de apresentar modelos, referências para a igreja cristã. Atos capítulo 2, do versículo 42 ao 47, o primeiro desses relatos, destacando elementos essenciais, né, como o ensino apostólico, os sinais, a comunhão e a oração. Outros sumários semelhantes aparecem em Atos 4, 32, 35, 5, versículo 12. Em resumo, nós podemos resumir de forma clara que a igreja começou com o derramamento do Espírito, a pregação cristocêntrica e a permanência dos novos crentes na doutrina dos apóstolos. É assim que a igreja começou. Nós podemos concluir dentro disso aqui, irmão, que a igreja precisa valorizar o ensino doutrinário sólido. Nenhuma igreja pode crescer de forma saudável se negligenciar o ensino bíblico, a instrução bíblica e teológica, pois a verdade é o fundamento sobre o qual se forma o caráter cristão. A igreja que negligencia o ensino bíblico, ela está gerando crentes doentes, fracos, oprimidos, que não tem nenhuma estrutura. Segundo, espiritualidade autêntica une doutrina e vida. A igreja contemporânea precisa resistir à fragmentação entre ortodoxia, crença correta, e a ortopraxia, que é a prática correta. Duas coisas totalmente diferentes. Não é o que dá certo, é o que é certo. Né? É o que é certo. A igreja está vivendo momentos dificultosos. Mas a igreja cristã que ensina, ora e serve, né, e celebra, está mais próxima do modelo apostólico a ser seguido do que aquela que enfatiza apenas um desses aspectos. Não é um, tem que ser todo, é um conjunto. O crescimento espiritual e numérico não pode ocorrer à causa da verdade. Não devemos sacrificar a sã doutrina, né, por estratégias de crescimento superficial. O progresso na que gera ou que agrada a Deus é aquele que resulta de fidelidade à palavra, de ação do Espírito. E o que nós vemos hoje são igrejas, são líderes, aqui é líderes, vou falando para líderes, que estão preocupados em encher a sua igreja, estão preocupados em ter aglomerações, multidão de gente, e para não perder, estão abrindo mão da palavra, estão abrindo mão da sã doutrina. Ei, é o que agrada a Deus, não é a quantidade, mas a qualidade. Não abra mão da palavra, não abra mão da sã doutrina para ter a tua igreja cheia, porque não vai agradar a Deus. É melhor você ter 100 convertido, fiel, que vai para o céu, do que 1000 indo para o inferno por abandono da sã doutrina, por abandono da palavra. Nós precisamos estar firmados nisto, perseverando na doutrina, perseverando na comunhão, né? O propósito de Jesus, que Jesus sempre valorizava profundamente o ensino no seu ministério. O ensino é fundamental. As multidões se admiravam da sua doutrina. Mateus capítulo 7, versículo 28 e 29. Precisamos ainda
está firmado na palavra. A Escritura é o alimento da alma, a fonte do poder e do crescimento do crente. As igrejas que negligenciam este fundamento o fazem por sua própria ruína. Como alerta o profeta, o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Oséias 4, versículo 6. A exposição contínua das Escrituras deve ser o centro da vida da igreja. A igreja não pode praticar aquilo que não conhece, nem os crentes podem viver segundo princípios que jamais aprenderam. É papel da igreja perseverar na doutrina dos apóstolos, da Bíblia, dos ensinamentos. Uma igreja que se relaciona com a piedosa, uma comunhão. A comunhão é o dever espiritual dos crentes, de estimularem uns aos outros a santidade e a fidelidade. E esta prática era expressa de modo mais específico por meio dos mandamentos recíprocos do Novo Testamento. Romanos capítulo 12, versículo 10, 16, versículo 13 e 8. Para um cristão deixar de participar da vida de uma igreja local é algo indiscutível. Na verdade, quem escolhe isolamento incorre em desobediência direta às Escrituras. Hebreus capítulo 10, versículo 24 e 25. Vai exortar os crentes a considerarem uns aos outros para se estimularem ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, né? Infelizmente, na igreja contemporânea, a oração tem sido amplamente negligenciada. Programações, shows, entretenimento, testemunhos de pessoas influentes, né? Costumam atrair grandes multidões. As reuniões de oração vazias, os momentos de oração poucos frequentadas e são frequentadas por poucos fiéis. Ainda tem os remanescentes, ainda tem alguns remanescentes, mas são poucos, né? Em contraste com a igreja primitiva, nós temos nos esquecido das exortações bíblicas a orar sempre, a todo tempo. Uma igreja relacional, né, valoriza pessoas. Ela enxerga o irmão solitário no banco, um novo convertido sem apoio e um membro afastado. A igreja que não ora morre espiritualmente, né? A igreja que não ora, ela morre. A oração cessa, né? A carne assume, o púlpito e a frieza toma conta dos bancos. Sem oração, sem vida com Deus, né? O tópico de número 2, uma igreja que é observadora dos símbolos cristãos. Uma igreja que observa os símbolos cristãos. E aqui nós temos, né, o batismo e a ceia do Senhor. São ordenanças que a igreja precisa observar. As ordenanças são chamadas de sacramentos tanto pela Igreja Católica quanto por algumas denominações históricas e são também reconhecidas como meios de graça por elas. Na teologia pentecostal usa-se o termo ordenança para se referir ao batismo e à ceia do Senhor. Essa preferência decorre simplesmente do fato de que o Senhor Jesus ordenou ambas as coisas. É ordenança de Cristo. O batismo é ordenança de Cristo, a Santa Ceia, né? Depois desta ordenança, aí o que nós vamos fazer é seguir aquilo que ele deixou, para que nós possamos estar seguindo dentro da Santa Ceia do Senhor, né? É uma ordenança bíblica, o batismo, e o próprio Jesus vai nos trazer esse exemplo, como a ceia do Senhor, a qual ele vai fazer isso, né?
antes da sua morte, instruindo ali os discípulos, né? O batismo, o que é o batismo? É uma pública profissão de fé, ou seja, um ato em que o crente confessa diante do mundo em que crê em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. O batismo é uma demonstração de mudança. Quando o crente desce às águas batismais, ele está testemunhando de forma pública perante o mundo a sua nova vida em Cristo Jesus. O batismo é uma decisão de compromisso. Quando salvo, se candidato ao batismo, deve estar convicto e consciente da que a fé o abraçou. A ceia do Senhor, né? E o comentarista vai usar dentro desta palavra, o comentarista José Gonçalves, ele vai usar o termo Santa Ceia, né? E prefere usar ceia em vez de santa. Por quê? Né? A nossa declaração de fé também faz essa escolha. No campo teológico, há um debate sobre esta etimologia. Alguns eruditos, né, alguns estudiosos, afirmam que como a ceia não é um sacramento, mas uma ordenança, usa a etimologia Santa Ceia. Né? No entanto, algo santo no concreto, né, das escrituras sagradas, é algo dedicado, consagrado, separado a Deus. Não seja, né? E isso não é que vai trazer para nós um grave problema ao usar terminologia de Santa Ceia, mas muitos assim preferem ficar só com ceia do Senhor. Mas o importante é que nós obedecemos ao mandamento do Senhor. Participando dele, vai dizer muito bem, fazer isto em memória de mim, né? E nós temos três visões, né, sobre a ceia do Senhor. Primeiro, que é a transubstanciação. Que é isto? A Igreja Católica Romana acredita que o pão e o vinho se tornam literalmente o corpo e o sangue de Cristo durante a missa. O sacrifício de Jesus é considerado repetido em cada celebração, né? Eles acreditam desta maneira. A consubstanciação, que é a segunda, ou luteranismo, vai defender que o corpo e o sangue de Jesus são ou estão presentes com ou em sob o pão e o vinho, né? Sem que os elementos se transformem. Baseia-se a ideia de que o corpo de Cristo é onipotente, ou seja, eles acreditam que Cristo está ali, né? No pão, no vinho. Mas nós temos também o memorialismo, que é o pentecostalismo e a tradição reformada, né, que os pentecostais defendem. Afirma que o pão e o vinho são símbolos do corpo e do sangue de Cristo. A ceia é um memorial, né? A ceia, ela é um memorial, conforme as próprias palavras de Jesus. Fazer isto em memória de mim. Mas não é um ato vazio. Jesus está presente espiritualmente entre nós, os crentes. Essa posição valoriza o ensino bíblico, reconhece o valor espiritual da ceia e rejeita tanto, né, a presença física quanto o sacramentismo, né, ou sacramentalismo. Nós preferimos ficar com o memorialismo, tem a base bíblica maior, fundamentada. Terceiro ponto, né, nós temos uma igreja modelo. Dentro desta igreja modelo, nós temos uma igreja reverente e cheia de dons. Eu preciso dizer, irmãos, e nós estamos falando do modelo da igreja, uma igreja reverente e cheia de dons. Quando se fala de reverência, nós já perdemos feio. Porque se é uma coisa que a igreja não tem hoje, é reverência com o santo, né? É reverência com o santo. Se nós pegarmos algumas denominações
algumas entidades aí, alguns movimentos espirituais aí, nós vamos ver uma reverência tremenda. Pasme, nós temos mais medo de desobedecer o homem e nós temos reverência. Nós temos reverência no nosso trabalho, com o nosso chefe, com nossos que nos orienta. Nós temos reverência em tudo que nós fazemos. Mas se tem uma coisa que a igreja perdeu, é a reverência ao santo. A igreja perdeu a reverência. Primeiro, não tem compromisso com hora. Os crentes de hoje chegam na hora do amém. Boa parte, quando chega na igreja, não tem mais nem graça. Eu chego a hora que eu quero, não estou nem aí. Perdeu-se a reverência. Fora a bebeção de água, fora o levantar e o converseiro, parece que está numa feira. É terrível os testemunhos que nós escutamos hoje quando se diz a reverência, né, dentro da igreja. Nós temos, né, uma igreja acolhedora. Ainda tem algumas, mas tem muita igreja que não acolhe. Tem muita igreja que perdeu o acolhimento. Uma igreja adoradora, é o que eu falei no início. Nós estamos vivendo hoje uma igreja adorando a si mesmo, adorando ao homem, exaltando ao homem e esquecendo do que é uma verdadeira adoração. A igreja primitiva vivia sob o impacto contínuo da presença manifesta de Deus, conforme registra Atos 2:43. Todos continuavam a se unir e sentir um profundo temor. O temor do grego aqui, porgos, empregado neste versículo, não se refere a medo paralisante, mas a um sentimento reverente, oriundo da consciência de que o próprio Deus se fazia presente no meio do seu povo. Trata-se de um temor que reconhece a santidade divina e conduz o ser humano a uma atitude de reverência. Parece, né? Então a reverência que nós temos dentro da igreja hoje, quem é Deus? Que Deus é esse? Deus tem sido tratado de qualquer jeito. Deus tem sido tratado de qualquer maneira. Não se tem mais reverência na casa do Senhor. O povo vai chegando, não tem mais reverência, em vez de orar, de buscar, vão bater papo, vão contar como foi o seu dia, vão discutir o que vão fazer amanhã, quanto é que está o preço da carne e do tomate. A palavra de Deus está sendo pregada, Deus está ali falando. A Bíblia diz que quando Deus fala, a terra para, a terra treme para ouvir, a terra para. Aí o Deus usando o servo dele, pregando a palavra, Deus falando através da sua palavra. É o povo batendo papo, é dando risada, é caminhando para lá, é levantando para cá, pelo amor de Deus. Perdeu-se a reverência, né? E isso perde o mover do Espírito Santo. Infelizmente, observa-se na atualidade uma oscilação entre dois extremos. De um lado, aos que negam os milagres, né, dentro dessa reverência e cheia de dons, rejeitam a atualidade dos dons espirituais, muitos não acreditam mais, reduzindo a fé cristã a uma racionalidade estéril. De outro, encontra-se os que, em nome do poder, fabricam sinais, discorrem a palavra e tratam o sagrado com leviandade. A igreja primitiva vai apresentar, contudo, um modelo equilibrado, uma fé viva, reverente e cheia do Espírito Santo, né? A igreja acolhedora de Atos capítulo 2, 44 a 46, nos revela uma comunidade que vivia em unidade espiritual e em comunhão
prática. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Esta união não era resultado de uma imposição institucional, não, mas um mover espiritual espontâneo operado pelo Espírito Santo na vida dos crentes regenerados, né? A convivência cristã e além das palavras eram marcadas pela prática voluntária de bens, pela hospitalidade e pela mútua assistência diante das necessidades. Uma igreja cheia do Espírito Santo ama de forma prática, aonde há comunhão verdadeira, há cuidado, há hospitalidade e há sacrifício pelos irmãos. Quando a igreja perde esta sensibilidade, ela perde seu brilho. O egoísmo apaga a chama do Espírito e o amor se esfria. O mundo precisa ver nesse tipo de igreja unida, generosa, cheia de compaixão. Não basta pregar, é preciso viver a fé que não se torna amor, é fé morta. E uma igreja que adora, né? E aqui nós estamos falando de uma adoração verdadeira. A igreja de Jerusalém era uma igreja que expressava publicamente a sua fé, louvando a Deus, né? Como registra Atos 2:47. Do verbo, e este verbo no grego tem um sentido de elogiar, reconhecer, declarar publicamente os méritos de alguém, né? Trata-se de uma ação verbal consciente e que se atribui a glória a Deus por quem ele é e pelo que ele faz, né? O louvor como testemunho público em Atos, o louvor acontecia de modo visível a ponto de gerar impacto no ambiente social, caindo na graça de todo o povo, e isso mostra que uma igreja que louva a Deus de forma autêntica também influencia a sua geração. Quais os louvores que tem influenciado hoje, irmãos? Que louvor que tem influenciado? Uns louvores que só traz a glória para o homem, uns louvores que estão hoje, né, colocando o homem no centro. Que louvor que tem influenciado uma geração? Louvor que a igreja não sente nada. Louvor que a igreja não impacta, né? O louvor como disciplina de fé, assim como o ensino, a oração, o louvor era parte do cotidiano da comunidade cristã. Ela integrava a vida comum dos crentes, não como performance, mas como uma prática intencional de exaltar o Deus com extraordinário, né? De exaltar ao Senhor, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 15. Essa é a função. A igreja de Jerusalém é descrita em Atos como uma igreja centrada na verdade, sensível à ação do Espírito e comprometida com a edificação mútua. Sua força não vinha das estratégias humanas, mas da fidelidade ao ensino apostólico, da prática sincera, da fé e da reverência a Deus. Ao invés de buscar reverência por meios artificiais, essa igreja influenciava permanência por aquilo que era, ensinava com clareza, orava com fervor, partilhava com responsabilidade e adorava com integridade e permanência firme naquilo que ouvia de Cristo. Que Deus te abençoe. Que nós possamos olhar para nós como igreja e aprender se nós estamos sendo e vivendo um modelo e se estamos sendo um modelo que a igreja precisa ser. Fica com essa palavra e até a próxima aula em nome de Jesus.